Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta conversa aqui sobre a autenticidade, onde eu vou estar aqui juntamente com outras três psicólogas a falar sobre este tema que me diz tanto e que eu acho tão importante falar-se nos dias de hoje. Com tantas coisas que nós temos vivido, muitas vezes pressões da sociedade, esta questão da comparação, nós queremos ser como os outros são, ou sentimos realmente uma pressão nesse sentido. Então hoje vou estar aqui com a Sofia, com a Jacira e com a Teresa, três pessoas que são muito especiais para mim e elas já estão aqui, então vou já passar a chamar. Deixem-me aqui convidar as minhas girls todas especiais. Esta conversa aqui descontraída, onde desde já deixo aqui aberto que vocês podem ir colocando questões, está bem? Aqui no ponto de interrogação, aqui. Ok, alguém já entrou. Oi, Jacira, estás boa? Estou boa, e tu? Até já viram ali Também. o meu armário. Oh, meu Deus, olha, para a Jacira é bom dia, porque lá onde ela está são 5h30 da manhã. Então, para a Jacira é bom dia. Sim. Oi, Sofia! Alô? Bem-vinda! E Oi? oi, Oi? Terezinha! Bem-vinda! Oi? Olá, meu Deus! Oi, Fátima! Boa noite a todas as pessoas que estão a entrar. Meu Deus, estou muito entusiasmada com esta live. Há muito tempo para fazer uma live ao domingo, então acho que vai ser ainda mais especial ter-vos aqui. E querem se apresentar? Vou dar tipo um minuto a cada uma para se apresentar. Quem está a vir do perfil delas? O meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga, sou coach, sou pessoa e sou uma pessoa que cada dia luta para ser autêntica e cujo tema me faz muito sentido por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu busco trazer para a vida das pessoas. Next. Jacira. Ok. Oh, meu Deus. Então, boa noite, bom dia. Para mim, bom dia, assim que eu estava aqui. Então, boa noite para todo mundo que está desse lado. Está a ver que eu sou Jacira, psicóloga, formadora e coach. Muito formadora de paixão. Adoro ver pessoas a desenvolverem. Esta sempre foi a minha área de atuação desde a faculdade, desde antes da faculdade, sempre foi algo que eu gostei muito. Então trabalho muito com mulheres, precisamente para destrancar aquela mulher corajosa que cada uma tem dentro de nós. Vou passar para a Teresa agora, bom. Boa. Então, eu sou a Teresa, sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga sou um ser humano, não é? Com inseguranças, com medos, com qualidades, com pontos a melhorar, tal como todas vocês e todos aqueles que estão também aqui a assistir-nos. O meu tema de paixão é a vulnerabilidade, é isso que é a minha mensagem para o mundo, é falar sobre como é que nós podemos acolher a nossa vulnerabilidade. E a verdade é que não há autenticidade sem aprendermos a acolher a nossa vulnerabilidade, portanto faz todo o sentido este tema, não é? Muito bem, eu Então, gostei. Sofia, o palco é teu. Boa noite, o meu nome é Sofia, eu sou estudante de Psicologia, sou assim o feijão verde aqui do grupo. Assim, quando a voz me falha, eu acredito que as palavras não, por isso eu aqui na página falo muito sobre escrita terapêutica, sobre a forma como nos ajuda a lidar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas feridas. E é isso. Ah, meu Deus, tão lindas. O meu coração também não aguenta, Diana. Porque eu acho que nós ainda não começámos a falar sobre o tema e só pela apresentação de cada uma já deu para ver aqui muita autenticidade, porque a verdade é que cada uma tem uma mensagem diferente, cada uma fala sobre uma coisa diferente. Eu acho que é interessante nós, enquanto psicólogas, falarmos sobre isto, porque muitas vezes, antes de passar desta questão que nós temos que ser neutros e que não é que temos que ser todos iguais e todos ali dentro de um padrão. E a verdade é que acredito que temos que falar sobre isto de quebrar padrões também na nossa vida, né? Nós sermos autênticas na nossa própria vida e até aqui nas redes sociais, porque cada uma de nós trabalha nas redes sociais. Então vamos já aqui partir para falar sobre este tema. Eu vou começar por lançar aqui uma pergunta e repito, quem tiver perguntas pode colocar no ponto de interrogação aí em baixo ou colocar nos comentários que nós vamos estar a responder. Mais do que uma live é uma conversa, ok? Para trazer este tema de cima. O que significa autenticidade para vocês? Ok, alguém quer começar? Teresa, podes começar. Então, para mim a autenticidade, eu não acho que seja algo que alguns têm e outros não têm. Eu acho que a autenticidade é uma escolha e é uma prática diária, ou seja, é tu conheceste, é saberes quem tu és
e depois expressares isso para o mundo, não é? É permitir-te ser vista, é permitir-te trazer a tua verdade, Uhum. trazer aquilo que te torna único, aquelas características que fazem parte de ti e seres verdadeiro, Uhum. mostrar-te para o mundo. Uhum. Eu acho que é isto para mim. Ok, é isso. Alguém quer completar? Posso completar, então. Concordo muito com aquilo que a Teresa disse. Acho que sermos autênticos também passa muito por sermos quem nós somos, sem termos que pedir permissão. Significa sermos quem nós somos em todos os lugares, com qualquer pessoa, até mesmo nos nossos relacionamentos, sem ter que me colocar em caixinhas e sem tentar encaixar em ambientes onde eu não caibo, ou então em ambientes em que não caibam também em mim. Uhum. Permanecer aqui em sítios onde me sinta bem-vinda. Exatamente, exatamente. Essa questão das caixinhas, né? Que a verdade é que quando nós Sim, nos vamos colocando em caixinhas acabamos por abafar quem somos. Mas, e depois, até, acho que no outro dia fiz um post exatamente sobre isto, sobre essa questão das caixinhas, e não é que nós não tínhamos que nos enquadrar num determinado sítio, já te vou deixar completar, já Cira, só que aqui naquilo que a Sofia Sem disse. problema. E é assim, e às vezes nós confundimos esta questão de ser autêntica. Não, posso fazer aquilo que eu quiser, eu posso falar como eu quiser, eu posso mostrar aquilo que eu quiser, porque eu sou autêntica, eu sou assim. Mas temos que dosear neste sentido, porque não é que tu vais ser quem tu quiseres, no sentido que vais falar o que tu queres, vais agir como tu queres, vais reagir como tu queres, ou que não te vais enquadrar em lado nenhum, porque a verdade é que o ser humano também tem que se enquadrar, mas não é sobre tu te enquadrares ou não numa caixinha. Em que caixas é que tu te vais incluir? Eu estou numa caixa. Com vocês eu estou numa caixa. E é uma caixa onde eu me sinto confortável. É uma caixa onde eu sei que eu posso ser eu. É um lugar onde eu não me sinto presa, onde eu não me sinto, né, determinada por certos padrões. Então eu não me vou incluir em ambientes, mas é em que ambientes é que eu me vou incluir. Ambientes que me permitam ser eu, ambientes que me permitam ser autêntica, ambientes onde eu me sinta confortável na pele que eu visto. Muito interessante isso. Jacira, queres completar alguma coisa nesta pergunta? Por acaso, para mim, a autenticidade tem muito a ver com tu teres. Vou falar de coragem, mas pronto, tu teres a coragem de seres tu sem te comparares. Porque Uhum. acima de tudo, este é o maior hábito que nós temos. Comparamos quer positivamente ou negativamente, mas acima de tudo, esta questão de comparar é que faz nós, de certa forma, nos reduzirmos. Então Uhum. é tu teres a coragem de escolher também o que tu queres, partilhares a tua mensagem, como nós estamos a partilhar aqui, de uma maneira que te faça contribuir de uma maneira positiva para o mundo. Não só Uhum. pensar em ti, mas pensar acima de tudo aquilo que estás a trazer para as pessoas, também faz parte do que tu já viveste na tua história em algum momento. Exatamente. Então, para mim, a autenticidade está muito ligada a isso, à tua marca no mundo, a tua mensagem, aquela missão que tu vieste cumprir de maneira única neste processo. Então está muito ligado a isso para mim. Uhum. E tu agora tocaste aí num ponto que eu acho que até partilhei, já não me lembro em que ambiente, o que é que significa sinceridade, não é? Que eu associo muito a questão da autenticidade à sinceridade, à verdade, à transparência. Eu até estava a ouvir num sítio qualquer, não sei, uma pessoa fez tanta coisa que às vezes não sabe onde é que eu. Que o significado do que é sincero, não é? E que vem de uma expressão de antigamente, que quer dizer sem cera. Porque antigamente haviam dois tipos de barros. Havia os barros que eram feitos havia barros que eram feitos sem rachas e que eram vendidos assim, que eram barros que estavam perfeitos. E quando havia algum barro que tinha alguma barra ou que tinha algum defeito, eles metiam cera para tapar aquele defeito e vendiam no mesmo valor dos jarros que não tinham defeito Uhum. nenhum. Só que com aquela cera à volta, com o calor, o que é que acontecia? A cera derretia. E as pessoas acabavam por ver os defeitos que aquele jarro tinha. Então, sinceridade são pessoas que não têm cera. Elas são o que são. Com os defeitos delas, com as rachas delas, não é, com as marcas da vida, com as feridas da vida, com as histórias da vida. Então, a autenticidade eu vejo muito ligada a esta questão da sinceridade, que ainda que não és perfeito, ninguém é. Eu tenho os meus defeitos, todos nós temos, tenho os meus gostos, tenho os meus valores, tenho as minhas características, tenho aquilo que me torna única, mas eu sou sincera, eu sou aquilo que eu sou. E depois, quando nós acabamos por viver uma vida sem ser autêntica, uma vida sem ser sincera, acaba por ser um peso, porque tu estás a carregar uma coisa que não cabe em ti.
Tu estás a carregar uma capa que é muito pesada, porque não é isso que é suposto nós carregarmos, não é suposto nós sermos uma coisa que não somos. Não é? E nós podemos associar esta questão do calor, quando vinha sobre estes jarros e que a cera derretia e que realmente vinham os defeitos, Com à a pressão da pressão. vida, né? Uhum. Exatamente. Exatamente, com a pressão da vida. Porque é que muitas vezes existe este descambar e nós que somos psicólogos acabamos por acompanhar ou por ver algumas pessoas ou por contactar com algumas pessoas. Eu cheguei a um estado que eu não aguento mais, não é? Eu cheguei a um estado que, pá, eu não suporto mais a vida que eu estou a viver, nada está a fazer sentido. Porquê? Porque muitas vezes acabamos por colocar uma capa de uma vida que não é autêntica, de uma vida que não é sincera, para nos encaixarmos num sítio que não é para nos encaixarmos, para estarmos num ambiente que não é para nós estarmos, como a Sofia estava aqui a dizer, e acabamos por levar uma vida que realmente não nos faz sentido. E a Sofia agora também tocou num ponto, que era o ponto que eu ia falar a seguir também, e que ia pedir também a vossa opinião, que é esta questão da relação entre a autenticidade e o propósito, não é? Porque a Cecília foi numa coisa muito importante, que é esta questão, não é? Quando eu sou autêntica, eu entendo que eu tenho uma mensagem para transmitir ao mundo, uma mensagem que mais ninguém tem. E que é uma coisa Uhum. como só me coubesse a mim transmitir aquela mensagem. Não porque eu sou mais do que as outras pessoas. Não é porque eu sou melhor do que os outros, mas é porque não há ninguém como eu. E aí é uma grande diferença. Uhum. Não é? Alguém quer falar? Eu posso começar com um exemplo. Na verdade, eu cheguei Uhum. ao digital meio que por acidente. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que vejo o talento de alguém e digo, vai lá, faz. Tudo bem, vai, faz, vai correr bem. E um dia disse a uma minha amiga, por que tu não fazes tipo uma página e falas de maternidade? Ela disse, vamos fazer juntas. Eu, ok, fazer juntas? E Medo. eu tipo, estou a dizer ela, vamos para a página. Então, ok, pronto, eu lancei-me, fiz com ela. E depois do tempo eu comecei a perceber, olha, eu adoro ser mãe, mas acima de tudo, o que eu adoro falar é sobre desenvolvimento pessoal e eu quero partilhar a minha história. E foi Uhum. aí que começou a surgir o amor próprio. Surgiu de uma maneira muito autêntica, que eu, no meio do caminho, eu disse a ela, olha, isto aqui da maternidade é muito fixe, é muito bonito, mas não tem muito a ver comigo eu estar a falar dessas coisas toda hora. Me dá muita preguiça pesquisar isso, me dá muita... estar aqui a falar disso. Adoro a minha filha, mas não, essa coisa da maternidade não é tanto a ver comigo. Mas com o amor Uhum. próprio, mais que eu tenha dificuldades, mais que eu passe por algum momento em que seja difícil, em que que eu esteja meio perdida, eu sempre tenho uma vozinha que diz-me, olha, estás no teu caminho, estás no teu caminho, estás no teu caminho, estás no teu caminho. Então, com aquela página, acho que fiquei há uns 2 meses. Com o amor próprio, já estou aí uns 2 anos. E ainda Ai, meu quero Deus. continuar. Então, Aham. está, para mim é um exemplo muito claro. Um exemplo muito Aham. claro da diferença entre tu fazeres uma coisa simplesmente porque deves tu fazeres uma coisa com propósito, né? Uhum. E está muito Uhum. ligado à tua autenticidade, quem tu és. Tem pessoas que vêm para a minha página e dizem que eu sou meio que agressiva. Quando eu falo as coisas, falo diretamente, eu sou assim. E já tentei ser mais leve, mais fofa, mas Para não quê? funciona muito. Não dá. É porque eu fico, então, não estou a dizer o que eu tenho que te dizer, ou o que eu ia ficar de ter dito. Aham. Então, eu acabo dizendo, pá, minha comunicação vai ser essa, eu vou estar a fazer assim, porque essa sou eu, e pá, pronto. Uhum. Uhum. E engraçado, é uma coisa que tu consegues sustentar a longo prazo. Se tu tentasses ser uma coisa que tu não és, tu ias acabar por cansar, não ias conseguir sustentar a longo prazo. Porque tu ias ter que estar a Hum, entrar numa pele que não é tua. Não é assumir uma hum. máscara que não é tua. Olha, muito interessante. A seguir, quem fala? Eu estava a ouvir a Jacira e eu estava-me a identificar tanto porque, no fundo, o processo que eu vivi acabou por ser mais ou menos semelhante em alguns aspectos. Que foi, eu comecei a minha página exatamente a falar sobre doença crónica, Uhum. porque tinha sido, no fundo, a primeira área de intervenção em que eu tinha começado a atuar, não é? Então, eu gosto e tenho um carinho muito especial por essa área, mas a verdade é que eu não estava a conseguir produzir conteúdo, eu não estava a conseguir aparecer, eu não estava a conseguir estar aqui, não era sustentável. Uhum. Até que eu fui, lá está a recorrer à Petra, que tanto falava de propósito, a descobrir o que é que estava a acontecer aqui. E lá está. E a questão é, ao falar com a Petra, eu percebi que esta questão da vulnerabilidade estava presente na minha vida desde sempre. Eu é que ainda não me tinha dado o clique de que estava cá. Uhum. Porque esta era a minha mensagem, era isto que tinha a ver com a minha história, era isto que tinha a ver com
com as minhas características, com as minhas dores, e era isto que fazia sentido partilhar. E por isso eu acredito muito que a autenticidade e o propósito estão muito ligados, porque se o propósito tem a ver com, ou seja, tem origem na nossa história, nas nossas dores, nos nossos dons, nos nossos talentos, não é? Portanto, tem origem na nossa autenticidade, Uhum. naquilo que vem cá dentro, que ainda que outra pessoa até possa querer falar do mesmo tema, ela não viveu exatamente a mesma história que nós, ela não teve as mesmas vivências que nós, ela não fez as mesmas interpretações que nós dessas experiências. Então, a forma como ela vai falar sobre esse tema vai ser completamente diferente. Então, acho que comigo foi muito esse processo também de. E tive muita resistência, porque perceber que afinal o meu propósito não era aquilo que eu tinha acreditado sempre que era, mas lá está, mas foi isso. É. E E tornou-se muito mais autêntico. exatamente, e muito mais leve de suportar. E eu estás a dizer uma coisa, eu sei que isso estava muito presente em ti, que é agora eu vou mudar, o que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão pensar? Eu sempre falei sobre isto, como é que agora eu vou mudar assim do nada e começar a falar sobre É outra que nem era coisa? para as pessoas aqui na página, era para as minhas pessoas, a quem eu sempre tinha dito e batia do pé firme de que era isto que eu queria fazer a minha vida toda. Só isto. Era Yeah, só isto que eu queria falar, yeah, yeah. não é? E afinal não é. Yeah. E já vamos tocar nesse ponto, que é muito esta questão, que é que nos impede de nós sermos autênticos, e que muitas vezes vem essa questão do medo do julgamento. Mas vou deixar a Sofia primeiro dizer que se quiseres acrescentar alguma coisa, Sofia, antes de eu É assim, eu ao contrário da Jacira e da Teresa, eu sabia a mensagem que queria passar, mas alguns pelo meio eu perdi-me. Mas pronto, também já lá vamos. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que muitas das vezes nós acreditamos que não é fácil descobrir o nosso propósito, ou que geralmente o nosso propósito nos encontra e, portanto, nós não fazemos nada ativamente para o encontrar. Yeah. E acredito que se nós o procurarmos ativamente, é muito mais fácil e muito mais rápido conseguirmos encontrá-lo. Até porque se não fizermos nada, nem não vamos conseguir reparar nos sinais que vão aparecendo, não vamos estar atentas a muitas das coisas que realmente são importantes. E eu acho que é precisamente aí que entra a questão da autenticidade. Se nós não estivermos alinhadas com aquilo que nós somos, com aquilo que sentimos, com as nossas necessidades, como é que nós vamos também conseguir encontrar o nosso propósito? Aquela mensagem, como a Teresa também estava a dizer, e a Jacira, que sentimos aquela necessidade de gritar ao mundo. Pronto, depois aí também acho que entra um bocadinho a questão do autoconhecimento, trabalharmos aqueles meses que tantas vezes nos sabotam, não é? Acho que também é um bocadinho por aí. Yeah, e vou pegar nisso e vou ler aqui um comentário que marquei há bocadinho. O sentido de ser, que disse assim: tenho debruçado sobre ambos os conceitos, autenticidade e propósito. Acredito que estão conectados, sim, mas tem sentido que procuramos tanta resposta no exterior que nos esquecemos de sentir. E olha, 100% de acordo. E esta questão do sentir, às vezes as pessoas veem, não, tenho que sentir uma coisa vindo do além que deixa aqui que me dá uma resposta. Não é isso. O sentir é muitas vezes tu olhas à tua volta e vês o que é que me faz sentir mais confortável. Ok? Quais são os assuntos em que eu me sinto mais confortável em falar? Quais são as Em que coisas em que eu me naturalmente tu estás sinto... ali. Uhum. Exatamente, em que tu naturalmente fazes, em que é algo leve, em que tu do nada já estás a falar sobre o assunto e nem das conta, e tu sentes-te bem naquela pele, tu sentes-te confortável a falar sobre aquilo. E há uma pergunta, né, que vocês sabem que eu faço muito na mentoria, que é o que é que faz vibrar o teu coração? E o vibrar do teu coração é o sentir, não é uma coisa técnica, é uma coisa muito experiencial. E nós experimentamos, não é? E por isso é que eu lhes digo, ó, quem estás confuso sobre o que é, procura, experimenta, vê o que é e vê como é que tu te sentes a falar sobre esse tema, vê como é que tu te sentes então a trazer essa mensagem para o mundo e ver se é realmente aquilo que te faz sentido. Porque é verdade, mais do que procurar respostas no exterior, eu acredito fielmente que já está aqui dentro e nós muitas vezes é que deixamos que a correria do dia a dia, que as coisas nos vão abafando, que aquilo que toda a gente está a fazer, se calhar como toda a gente está a fazer é por aqui que eu devo ir, quando não. Quando nós temos é que simplesmente parar, observarmos-nos e ver o que é que realmente me faz sentir confortável, o que é que me faz sentir. Porque se não te faz sentir, é porque se calhar não te faz sentido. Então tem que te fazer sentir alguma coisa aquilo que tu estás a trazer, porque senão tu estás simplesmente ali por fazer. E Eu, aqui diz, alguém ia falar, sim. tem um ponto aqui que eu acho que no meio do processo também acaba causando confusão, porque as pessoas querem sentir a todo tempo e pensam que está muito associado àquela emoção, aquelas borboletas no estômago a toda hora, que sempre vai ser paz, ou que sempre vai ser uma coisa muito natural.
mas não é exatamente. É um processo em que tu sentes que aqui é mais o teu lugar, aqui é mais a tua praia, e aqui é mais onde os teus talentos parece que estão a deslizar, né? Parece que colocaste manteiga no chão e estão a deslizar, e não no sentido de que sempre vai ser fácil, mas no sentido de que se for para escolher qualquer coisa, tu vais escolher isto. Na dificuldade, na facilidade, tu vais estar aqui, tu vais estar a fazer o esforço para isto. Vai ser quase como se fosse um grito de guerra, né? E tu tocaste aí num ponto, porque a verdade é que para nós sermos autênticas, nós temos que ser corajosas. Ou seja, a palavra coragem, ela representa o quê? Representa ultrapassar um medo que eu tenho. Porque a verdade é que é muito mais fácil eu colocar cera e fingir ser alguma coisa que eu não sou, fácil, entre aspas, nos olhos da sociedade, do que eu ser aquilo que... Imagina o que é neste momento, eu entro nas redes sociais e quero falar sobre um tema que ninguém fala. Porque é isso que está aqui dentro a vibrar no meu coração, mas ninguém fala sobre isso. Eu preciso ter coragem para isso. Isso vai-me custar, vai ser um desafio para mim. Ou seja, não é uma coisa que é fácil, é uma coisa que é mais leve de suportar a longo prazo. Porque como tu disseste, né, que a outra página tu aguentaste 2 meses e esta aqui estás há 2 anos. É fácil. Todos os dias apetece. Todos os dias temos vontade. Não, nem todos os dias me apetece estar aqui, nem todos os dias temos vontade. Mas é uma coisa muito mais leve de suportar a longo prazo, porque é uma coisa que vem de dentro. É uma coisa que está aqui e que nos sustenta. E marquei também aqui este comentário, porque hoje até estava, ontem à noite estava a mandar um áudio para uma colega nossa, que também é psicóloga. E isto aqui acontece muito entre as psicólogas, este questionamento, vou falar sobre isto, não vou falar. E eu até lhe dei a analogia da borboleta. Que ao mesmo tempo que nós temos que ser intencionais em encontrar, porque não vamos esperar que caia do céu, ao mesmo tempo há momentos que nós temos que saber quando esperar e estarmos atentos simplesmente àquilo que está à nossa volta. Porque a borboleta, né, é aquele animal que se tu vais a tentar apanhar, ela está sempre a fugir. Mas quando tu paras e começas a ficar atento à tua volta, ela vem ter contigo. E muitas vezes o nosso propósito é assim. Nós estamos tão à caça, não. Tem que encontrar e tem que encontrar uma resposta. Ok, mas será que não é um momento de tu parares um bocadinho e de estás atento àquilo que está a acontecer à tua volta? E se calhar nesse momento ele vem ter contigo. E é muito encontrar este equilíbrio entre ação e reflexão. Ação e reflexão. Ação e reflexão. Não sei se faz sentido. Se alguém quer dizer alguma coisa. Ok. Não é só fazerem que faz sentido, está bem? Se quiserem acrescentar alguma coisa, vão acrescentando. Sabes que isso foi exatamente o que tu me disseste. Foi? Quando eu comecei, eu ainda não sabia que era exatamente, não usaste essa parte da borboleta necessariamente, mas a parte do observa-te, vê o que é que tu gostas de falar, vê o que é que surge em consulta e que flui, que tu consegues fluir a falar sobre isso. E eu lembro que eu parecia tipo uma criança pequena, entusiasmada. Eu lembro de mandar mensagem à Petra a dizer: Petra, eu não estou a perceber, isto está a fluir, eu falo sobre isto e isto flui. E eu lembro-me que, lá está, mas foi eu querer ser curiosa. Mas no início eu queria a certeza. Mas eu quero ter a certeza antes de avançar. Mas na verdade o que nós precisamos é ter clareza, mas ao mesmo tempo essa clareza vai à medida que tu fazes o caminho. Exatamente. E que tu vais conhecendo. Foi eu começar a caminhar, a dar os passos, testar como é que eu me sentia a falar sobre as coisas, mas sobretudo a conhecer-me também a mim e a acolher a minha história, a observar-me, que cada vez foi ficando mais claro como é que eu queria transmitir a mensagem, porque eu sabia o tema, mas eu tinha muita dúvida de mas como é que eu vou falar disto e diferenciar-me de outras pessoas, ou da Brené Brown, ou sei lá, né? Baseando, mas como é que eu vou fazer de forma a falar que seja meu, não é? Que faça sentido para mim. E eu estou nesse caminho de descobrir, lá está, mas sem procurar certezas, é ser curiosa sobre, não é? Sobre mim, sobre como é que eu me sinto. E é muito permitir-te. É muito permitir, porque é do ser humano esta questão de nós temos que ter certeza das coisas antes de ir pelo caminho. Não, eu tenho muito falado sobre isto, tenho que saber o caminho todo. Tu não tens que saber o caminho todo, só tens que colocar e ir e vai. Sabes onde é que tens que estar amanhã? Sim, eu sei, então vai até amanhã. E depois a mensagem, então vai indo e as coisas vão se clareando ao longo do caminho. É impossível eu ter certeza de tudo. E isto às vezes ainda me acontece. Às vezes ainda me acontece eu estar a falar sobre um determinado tema e eu pensar, vocês, eu gostei mesmo de falar sobre isto, eu gostei mesmo de falar sobre este assunto, eu gostei mesmo de responder esta pergunta, ou eu gostei mesmo de abordar este tema em consulta. É uma coisa que entusiasma, que te dá energia. E isto é tão claro como a água. Há assuntos quando nós temos que falar
E até mesmo nós psicólogas somos humanas. Há assuntos que, enquanto psicólogas, nós às vezes temos que abordar, que nos suga energia. Que nós sabemos, claro que sabemos, nós somos técnicas e estamos a estudar para isso, trabalhamos, estudamos para isso e tudo mais, mas suga-nos. Enquanto há outros que tu fazes aquilo com uma perna nas costas. Quando tu acabas de falar sobre aquilo, tu ficas, uau, gostei mesmo de falar sobre isto, gostei mesmo de trabalhar sobre este assunto. E isto acontece não só connosco, mas com qualquer pessoa que aqui esteja. Tu, quando estás a fazer uma tarefa no teu trabalho, quando estás a fazer até mesmo uma coisa na tua família, um voluntariado ou whatever, tu às vezes tens coisas que te desgastam, que te sugam, enquanto tens outras que tu sais dali, é uma coisa que é leve. E provavelmente o teu propósito está por aí. Provavelmente a tua autenticidade vai por aí. Tu fazes isso com mais intencionalidade. As coisas mais importantes de realmente aprendermos em crianças, muitas vezes, são aquelas em que temos mais lacunas. Reconhecer e gerir emoções de forma saudável e aprender a escutar o corpo e a intuição. Exatamente, exatamente. Aprender a escutar o corpo e a intuição. Muito importante. Vamos aqui para o próximo ponto, que eu acho também, cada uma de vocês até já começou aqui um bocadinho, que é o que é que nos impede então de nós sermos pessoas autênticas? Porque realmente tem estado a falar sobre esta questão da autenticidade, vulnerabilidade e tudo mais. O que é que nos impede de sermos pessoas autênticas? E podem mesmo falar sobre o vosso exemplo, do que é que vocês sentiram que vos impediu de serem pessoas mais autênticas até hoje? Ou até o momento em que começaram a desbravar isso? Quem quer começar? Sofia, se calhar podes começar. Posso começar. É assim, pronto, eu falei há bocadinho, eu não comecei aqui a página sequer com o meu nome, eu tinha outro nome que era Palavras que Curam, e eu senti que a minha mensagem estava muito alinhada com aquilo que eu era, com aquilo que eu queria transmitir. E eu comecei a página na altura em que começou a primeira vaga do Covid. Ou seja, eu ainda não estava a estudar psicologia, ainda estava no processo de me inscrever e tudo mais, simplesmente queria partilhar a minha história. Pronto, senti essa necessidade. Só que, entretanto, começaram a surgir mais páginas e bem, não é? E eu comecei a ver o que as pessoas estavam a fazer, comecei a comparar, mas assim, não faz sentido, ainda por cima tu vais estudar psicologia, estás aqui a falar da tua história, o que é que as pessoas vão achar de ti, quer dizer. Depois comecei a entrar numa espiral de vítima, comecei a entrar numa espiral de comparação, de medo, de julgamentos, e comecei a falar sobre uma parte que também estava presente na minha vida, que era a ansiedade, mas não era eu que estava ali. Eu sentia mesmo que aquilo não era. Ok, fez parte de mim, mas não era essa a mensagem que eu queria passar, não era aquilo que ressoava. E comecei a perder-me um bocadinho, tanto que eu às vezes tinha mesmo a necessidade de ficar semanas sem estar no Instagram, desaparecia assim por completo, dava assim um ghost total, porque realmente não era sustentável com aquilo que eu tinha para dar. Uau, uau. E tu tocaste aí num ponto que eu acho que é uma das coisas. Eu também concordo aqui com quem disse que a Sofia tem um discurso lindo. A Sofia tem um discurso lindo. Eu amo. As palavras da Sofia realmente tocam. E eu acho que tu tocaste aqui num ponto que é um dos principais, que é a questão da comparação, e que a Teresa há bocadinho também já tinha falado, que é muitas vezes, ok, o que é que o outro está a fazer, como é que o outro está a fazer, e tu queres te igualar do género, ok, se toda a gente está a fazer isto, se calhar também devia estar a fazer isto, e eu estás a fazer uma coisa completamente diferente de toda a gente, epá, será que isto faz sentido? É que ninguém está a falar assim, ninguém está a fazer isto assim, será que faz sentido eu fazer? E quando tu te começas a comparar, então, é como se nós fomos até comparar isto a uma corrida, ou sei lá, se tu começas a olhar para o vizinho do lado, tu acabas por te perder a tua, não é? Eu até agora estava aqui a pensar, imagina que é que tu estás na estrada e tu colocaste uma morada que se calhar ninguém colocou, e a minha luz hoje está a ir abaixo imensas vezes, mas pronto. Tu colocaste aqui uma escada que ninguém colocou e tu estás a ver, epá, todos os carros estão a ir para a direita. Supostamente o meu caminho é para a esquerda, mas todos estão a ir para a direita. Eu acho que também vou para a direita, porque se há toda a gente a ir para a direita, se calhar é para ali o caminho. E tu vais. E eles estão a ir para um trajeto completamente diferente daquilo que tu querias, para um destino completamente diferente daquilo que tu querias. E tu acabaste por colocar em causa o teu caminho, o teu propósito, acabaste por colocar em causa os teus valores, acabaste por colocar em causa os teus objetivos, porque querias seguir tudo o que os outros estavam a seguir. Mas eles chegavam todos ao destino e eu nem sequer saía do início. Eu ficava sempre lá no mesmo sítio, parada naquele sinal de stop. Mas eles chegavam e eu via-os chegar. Eu ficava frustrada porque eles chegavam, eu estava a fazer o mesmo que eles, foi que eu não chegava ao destino. Muito lindo. A Sofia tem um percurso lindo e desculpa discordar de ti, linda. Foi sempre autêntica, mesmo quando a Sofia está de conflito em que estava. Exatamente, porque a autenticidade é o quê? É a vulnerabilidade. E quando tu dizias, exato, olha, muito, muito interessante, que sermos vulneráveis também é sermos autênticos. E tu foste partilhando esse caminho, e acho que quem te viu este percurso, quem te viu desde as palavras que curam até o momento em que, ok, desviaste ali um bocadinho e que agora estás a voltar, acho que se sente muito. E acho que tu própria também deves sentir isso.
não é? Uau. Mas, o que é que vos impedia de serem autênticas? Bem, para mim, além da comparação, obviamente que me identifico totalmente com o que a Sofia diz, era o medo do julgamento, não é? O medo da exposição. E eu lembro-me que uma das coisas que tu me disseste, Petra, que mais me impactou, eu não sei, eu já te disse isto, mas pronto, não importa, mas que mais me impactou foi uma coisa que acho que até foi a tua mentora, a Vivi, que te disse, que partilhou contigo na mentoria, que era aquela questão de nós sermos no digital uma extensão daquilo que somos na vida real. E a verdade é que eu não tinha noção, não é, de quão verdadeira era essa frase na minha vida. Porque eu estava aqui no digital a usar quase uma armadura, não é? Da psicóloga, do tentar procurar a perfeição, depois via todas as estratégias de marketing e disto e daquilo e daquilo outro que os outros faziam. Tentava fazer, só que depois não era sustentável, porque não estava alinhado comigo, não era o meu jeito de fazer as coisas, não era a minha maneira de ser e de estar, então não se adaptava nunca, não é? E além disso, eu percebi que o meu medo da exposição, lá está, tinha a ver com eu não estar a acolher totalmente ainda a minha vulnerabilidade, as minhas imperfeições, quem eu era. Então, isso não estava só no digital, isso estava na minha vida. Eu não estava a ir mais fundo ainda nisso, na minha vida. E foi quando eu comecei a olhar para isso, comecei a aceitar que isso estava lá, que eu tinha que ir olhar para isso, cuidar disso, é que eu comecei a estar aqui de uma outra forma. Ainda não está como eu quero, mas já estou a dar os passos porque já está a ficar mais eu. Eu estou a descobrir o meu jeito de fazer as coisas. E como é que eu posso ser uma extensão aqui de quem eu realmente sou. Então eu acho que é muito isto. Mas era o medo do julgamento. O que é que os outros vão dizer? E se eu disser alguma coisa de errado, o medo de falhar, de sair da norma, de não fazer as coisas de forma perfeita, ou daquilo que eu achava que era perfeito, não é? Que eu via nos outros, que os outros mostravam, e que para mim parecia muito bem feito. E então era muito isto. Acho que era muito isto. Eu acho que tu tocaste aí num ponto que tudo o que disseste para mim foi muito autoconhecimento, não é? E é esta questão, falando aqui da questão da digital, a verdade é que quando nós começamos a mudar no nossa vida real, não é, por assim dizer, é a questão do autoconhecimento, de eu perceber que, ok, eu gosto disto, eu sinto-me confortável com isto, e tu começas a desbravar isso na tua vida pessoal, automaticamente tu começas a entrar mais em contacto com a tua vulnerabilidade, com a tua autenticidade, e acaba por ser uma extensão aqui no digital. E eu falo-me disto. Às vezes a questão de tu teres como é que eu dizer, uma guerra com o digital, uma aversão, eu pergunto, ok, como é que está a tua vida emocional? Como é que está a tua vida pessoal? Como é que tu estás nas tuas relações fora? Porque é a mesma coisa, se eu sei que eu estou confortável com as minhas relações fora do digital, eu sei que eu vou falhar, eu sei que eu nem sempre vou estar bem disposta, eu sei que os dias são desafiadores, eu sei que eu não vou estar sempre bem, coisa no digital, tipo, não tem problema, tu não estás sempre bem, não tem problema tu falhar, não tem problema tu errar, porque é assim que tu és na vida real. E quanto mais confortável tu te sentes na tua vida real, na tua pele na vida real, mais confortável tu te vais sentir aqui no digital, porque tu entendes, calma, aqui, apesar de nós sermos psicólogas, nós não somos só psicólogas, nós somos pessoas. As pessoas seguem-nos por quem nós somos, as pessoas estão aqui por quem nós somos. Isto aqui eu quero que vocês levem sempre vocês vão adaptando, não é? As pessoas que nos estão aqui a assistir ao vosso contexto, porque as pessoas querem-nos por quem vocês são e não pela capa que vocês vestem. Até porque, e nós muitas vezes falamos sobre isto, que é, tu sentes quando alguma coisa não é real. Tu sentes, eu não sei como, né? Eu não sei como, mas tu sentes quando alguma coisa não é verdadeira. Então, nós acabamos por conectar quando realmente, ok, não, tipo, eu também erro, eu também falho, eu também tenho os meus dias desafiadores, eu também tenho os meus dias maus, e está tudo bem com isso. Se alguém me for julgar por causa disso, o problema é deles, até porque é outra coisa. A nossa autenticidade, ela não vai agradar a todo mundo. É o que até a Jacira estava a dizer, né? Que as pessoas às vezes dizem, que as pessoas dizem que eu sou assim muito frontal, muito bruta. E tu és assim, não é bruta no sentido de que vou repetir o que eu disse, não é de sentido, não, posso fazer o que eu quiser, posso falar como eu quiser, né? Eu sou autêntica, não é isso, né? Temos que ter aqui também as normas, o respeito e tudo mais. Mas é esta questão, há pessoas que vão te seguir exatamente por causa disso, há pessoas que vão gostar de ti exatamente por causa disso, e nem toda a gente tem que gostar de ti. E esta questão do medo do julgamento tem muito a ver com essa questão de nós queremos agradar a toda a gente e nós não vamos agradar a toda a gente.
todos os momentos da nossa vida vai haver pessoas que se vão aproximar por quem nós somos e vão haver pessoas que se vão afastar exatamente pelo mesmo motivo por quem nós somos. Então, como é que eu vou estar sempre aqui na corda bamba? Não, eu quero agradar aquela pessoa, agora quero agradar aquela, não quero agradar a toda a gente. É insustentável, é insuportável nós procurarmos agradar a toda a gente. E quanto mais nós nos desprendemos desse medo de sermos julgados e perceber que há pessoas que vão gostar de nós e há pessoas que não vão gostar de nós, e está tudo bem, porque eu, Petra, pelo menos, eu não gosto de toda a gente, não sei quanto a vocês, mas eu não gosto de toda a gente. E há pessoas que muita gente gosta, que eu simplesmente não gosto, o santo não bate com a dela. Então, nem toda a gente vai gostar de mim. Há pessoas que vão deixar de me seguir, há pessoas que vão se querer afastar de mim, e está tudo bem com isso. E depois isto aqui vai muito com a questão do nosso desenvolvimento pessoal, não é? E estar aqui no digital, se o nosso desenvolvimento pessoal não estiver em dia, se a nossa gestão emocional não estiver em dia, nós não aguentamos. Porque vai haver sempre alguém que não vai gostar do nosso jeito de ser, vai sempre alguém que não vai gostar da nossa forma de falar, vai sempre haver alguém que não se vai identificar com a nossa mensagem, vai sempre haver alguém que acha que falar de autenticidade e de propósito é balelas e que nós temos é que falar sobre outras coisas. Vai sempre haver alguém. Então, quanto mais nós perdemos este medo do julgamento e esta questão da comparação, e esta questão de nós não temos que agradar toda a gente, nós não vamos agradar toda a gente, é muito mais fácil nós nos sentirmos confortáveis na nossa pele. E depois o que tu disseste, autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento em dia. Quando tu começas a reconhecer o que é mais importante para mim, o que é que eu realmente gosto, qual é que é o meu jeito de ser. E tu, Teresa, tu tiveste uma experiência agora, que podes até falar mais para a frente, esta questão do teu jeito de fazer as coisas, que não tem que ser como toda a gente faz. Estás a descobrir o teu jeito, como é que funciona para ti, como é que tu te sentes confortável. Então isto é muito importante. João Clara, Cira, o que é que te impedia de ser autêntica? Uau, eu aqui a ouvir, eu ficava a pensar, a minha escalista é enorme. Primeiro porque, bem, várias coisas, mas vou tentar ser aqui o mais direta possível. Primeiro que eu colocava um peso sobre mim, tipo, pá, eu estou a falar aqui de coragem, estou a falar aqui também de alguns aspectos relativamente à autenticidade, e eu, a cada momento, eu perguntava-me, será que eu estou a ser autêntica? Será que eu estou a ser eu mesmo? Até que ponto eu posso falar disso? Até que ponto posso falar daquilo? Eu lembro que uma das primeiras conversas que nós tivemos, que eu disse, pá, esta miúda é diferente. Foi quando nós falamos sobre autenticidade. E eu Uma das estava nossas meio primeiras conversas, ainda nem nos conhecíamos bem. Exatamente. Yeah. Exatamente. Eu estava, mas coisa de ser autêntica ou de ser quem eu sou aqui nas redes sociais, até que ponto posso realmente fazer isso? Por quê? Porque eu olho para a esquerda, olho para a direita, tem um monte de perfis, tipo, meio que perfeitinhos, a vida perfeitinha, ou eu assumia isso, né? Ou eu olhava e assumia que aquilo é a vida completa da pessoa. Estou a olhar para o palco e estou a comparar com o meu backstage, que nem, por exemplo, liga essa live aqui, minha cara está uma coisa, mas depois lá atrás vocês viram o meu armário, né? Vão achar coisas, vão ver coisas completamente diferentes. Então, eu estava nesse processo e, acima de tudo, na mentoria, aqui eu vou cortar um bocadinho, eu não sei se tenho essa permissão, eu descobri que eu olhava muito, ao invés de olhar para aquilo que é a minha área, para aquilo que eu gosto, é para ler os livros que eu gosto, que tem a ver com desenvolvimento pessoal, espiritualidade, essas coisas. Eu estava toda hora a consumir essas coisas de marketing. Eu não entendia que aquilo desviava-me tanto, porque cada vez que eu via um post que o designer não sei o quê, que a pessoa apertou o gatilho não sei qual, eu ficava a olhar para o que eu fazia e achava que eu fazia nada. Então, foi esse todo o processo de perceber que, epá, eu acho que estou a consumir do sítio errado. Então, de tanto tu falares de ambientes certos e tudo mais, eu queria, acima de tudo, estar mais próxima de quem também estivesse nesse percurso disso. Está na hora de tirar a sujeira que está na minha cabeça, eu começar a organizar as coisas, colocar as coisas na prateleira certa, limpar onde tem que ser limpo. E foi aí que começou a ficar cada vez mais claro. E foi aí, no nosso processo, em que eu descobri que eu olhava tanto para o pessoal de marketing, eu não olhava para aquilo que eu tinha que olhar. Eu sou psicóloga, eu sou formadora, eu sou coach, estou toda hora a olhar para a Maria Eduarda, apesar dela ser muito boa no que faz, mas estou toda hora a olhar para ela para quê? No final do dia. Então, foi isso que começou a despertar este meu processo, e porque eu queria mesmo estar no rumo em que eu devia estar, porque eu sentia que já há um tempinho eu estava meio perdida, e eu queria voltar a sentir que o amor próprio era meu.
E não que amor próprio estava a ocupar mais um espaço assim meio que insignificante no Instagram, como mais uma página. Eu queria sentir que aquela página é minha, e a sentir que, pá, independente do que aconteça, eu estou aqui para ajudar as pessoas. Ficaste assim um ponto muito interessante, porque a verdade é que nós próprios, né, que estamos aqui nas redes sociais, acabamos por lutar muito com essa questão. Qual é o equilíbrio entre, ok, eu tenho que estar sobre marketing, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não sou do marketing, eu sou psicóloga. Tipo, onde é que está aí o ponto? Eu própria compro tudo disso, quero muito mais coisas sobre o marketing do que a minha área. Só que a verdade é que a minha inspiração não vem quando eu estou a estudar sobre marketing. A minha inspiração vem quando eu estou a ler um livro, a minha inspiração vem quando eu estou a ouvir um podcast, a minha inspiração vem quando eu estou a ver um vídeo sobre a minha área, sobre a questão também da espiritualidade, sobre a questão do propósito, coisas que eu gosto também. Não só psicologia pura e dura, mas outras coisas que são Petra. Porque a verdade, né, até vou dizer aqui, há muitas coisas que eu trago aqui para a página que eu não li em livros de psicologia, que eu acabei por ler em outros assuntos que eu gosto de ouvir, eu acabo por conseguir agregar aquilo que eu vou passar às pessoas, porque eu também falo muito sobre a questão do desenvolvimento pessoal e não só a psicologia pura e dura. Então, quando nós estamos muito alinhadas com o nosso propósito, com aquilo que nós realmente gostamos, nós acabamos por ser uma fonte inesgotável de conteúdo. Porque há sempre aqui alguma coisa que está a fervilhar, há sempre aqui alguma coisa que está a borbulhar, há sempre aqui alguma coisa em nós que nós estamos a querer transbordar e estamos a querer transmitir. E é muito mais fácil nós pegarmos no telemóvel, abrirmos e conseguirmos dar ao dedo de uma maneira muito mais fluida, acaba por ser mais leve. Porquê? Porque nós estamos sempre a alimentar-nos daquilo que é o nosso propósito, daquilo que é a nossa mensagem, daquilo que nós realmente queremos quando nos despendemos disso. E tu falaste aí de uma coisa, Jacira, que aconteceu também muito comigo, que é tu começas a sentir que alguma coisa não está a bater certo. Eu acho que esse é o primeiro ponto por qual todas nós passamos. E por muitas pessoas que eu acompanho também vezes passar, e se calhar tu estás aqui a assistir esta live até te identificas. Tu sentes que alguma coisa está a faltar. Tu sentes que alguma coisa não está a bater certo. E nós sentimos, gente. Nós somos seres muito intuitivos. Às vezes, a nossa é que nós não ouvimos a nossa intuição. E o problema está onde? Quando nós sentimos que alguma coisa não está a bater certo, mas nós ignoramos essa voz. Não, eu tenho que continuar a viver a vida que eu estou a viver. Eu tenho que continuar a fazer aquilo que eu estou a fazer, porque, pá, não dá para parar. Eu agora vou parar e observar a minha vida. Eu tenho lá tempo para isso. Eu tenho tanta coisa para fazer. Não é? Agora vou parar e pensar e vou refletir. E vou dar aqui usar a escrita terapêutica para pensar sobre o que está a dar errado na minha vida, sobre o que é que eu preciso mudar. Eu tenho lá tempo para escrever, eu tenho lá tempo para pensar sobre essas coisas. Vou continuar. Mas não. Nesse momento é realmente preciso parar e tu a tentar o que é que está a falhar aqui? O que é que eu gosto e que eu não estou a alimentar? Qual é que é o meu valor aqui que eu não estou eu não estou a ser intencional neste valor aqui que é importante para mim? Qual é que é o assunto que eu gosto que eu não estou a ser intencional em... Diz, fala. Desculpa. Eu lembrei-me daqui que é algo que também foi que eu percebi no processo e que eu percebi que bloqueava-me, eu não sabia. Bem, não sabia qual era a profundidade daquilo. Porque a minha história tinha muitos elementos de depressão, pensamento suicida, ansiedade, sentimento de incapacidade. Então, isso fazia parte da minha história. Eu podia partilhar, mas depois eu pensava, acima de tudo, aquelas pessoas que iam ver isso, o que iam achar de mim. Isso falo das pessoas com as quais eu trabalhei, com a minha mãe especialmente, que eu sei que é uma pessoa muito próxima a mim. Ela já passou pela perda de um filho através de suicídio. Então, sempre que eu falava sobre estes tópicos, para mim era cada vez mais tipo, será que eu posso? Até que ponto eu posso? Isso não vai magoar aquela pessoa que é super importante para mim? Então, no processo, teve momentos em que eu partilhei diretamente. E como eu estou no Japão agora, ela perguntava, filha, tu passaste por isso? Ainda bem que tu conseguiste ter uma resposta, ainda bem que tu conseguiste ultrapassar. Então aí comecei a perceber, ok, isto também não foi só um processo interno meu, também foi bom para ela ver que a filha dela passou por isto, mas conseguiu ultrapassar. Conseguiu ultrapassar, está a partilhar a história e está a ajudar a 3 pessoas. Então, só um parênteses neste processo, que existem coisas que não são tão óbvias, e como tu mesma estavas a dizer, Petra, quando tu paras e tu escutas e tu percebes realmente de onde é que está a vir isto, aí tu podes arranjar uma solução, porque sem tu parares, esse piloto automático vai acabar ficando sem recursos. Quando fica sem recursos, tu depois és obrigado a parar, a olhar e perceber o que realmente está a acontecer. Vais começar a ver que talvez até arranhaste toda no corpo sem perceber que estavas a arranhar, que estavas a lutar contigo mesma.
E quando paras e tu olhas, tu começas a perceber, epá, eu ranhei-me aqui, eu fiz isto ali, e começas esse processo de reconstrução, com o processo de autoconhecimento, aí que tu voltas a usar a tua bússola interna, voltas, né, para este caminho que realmente faz sentido para ti, que é o transbordar de quem tu és, daquilo que tu vieste fazer. Você tocaste aí num ponto que andou uma frase que eu disse há tempos, que eu acho que vai ser um dos meus novos slogans agora na segunda turma da mentoria, que é tu és o teu maior conteúdo. Nós às vezes estamos à procura de conteúdo em 1500 sítios. Tipo, olha só para a nossa história de vida. Por isso é que eu bato sempre, tudo começa pelo autoconhecimento. E tu aí falaste o quê? Da tua história. Quantas histórias é que nós não temos, que não podemos trazer para as pessoas? Claro que respeitando muito o que é que eu me sinto confortável em expor e o que é que eu não me sinto ainda confortável em expor, respeitando-nos porque nós somos seres humanos e nós não temos que expor a nossa vida aos quatro cantos do mundo. Se calhar há histórias da minha vida que eu não me sinto confortável ainda a partilhar, mas o que é que eu já me sinto confortável em partilhar? Mas eu só consigo partilhar uma coisa que eu conheço. Então, já dou aqui uma dica. Ok, tu queres ser uma pessoa mais autêntica, sentes que alguma coisa não está a bater certo, que precisas melhorar em alguma coisa, olha para a tua história. Na tua história, olha para as tuas características, olha para os valores mais gritantes, olha para aquilo que é teu, para aquilo que te é natural. Porque é que muitas vezes um dos exercícios que se faz nesta questão de nós encontrarmos o nosso propósito, existem até meditações guiadas nesse sentido, tem muito a ver com a criança. Ok, como é que tu eras quando eras criança? Quais é que eram as tuas características mais naturais quando tu eras criança? Porque a verdade é que quando nós éramos crianças nós não tínhamos filtros. Eu não pensava, será que aquela criança vai gostar daquilo que eu vou fazer? Eu nem queria saber da opinião do meu pai e da minha mãe, eu só ia lá e fazia as coisas como eu queria. Não é? E, por exemplo, quando eu era miúda, dizem até hoje gozam comigo que eu falava muito, e era muito tagarela, era muito cusca. E eu vi que ao longo do tempo eu fui perdendo um bocadinho isso. Essa questão de falar, e às vezes eu estava em ambientes e era muito calada. Tipo, e hoje em dia é o que eu me sinto mais confortável a fazer, é falar e falo pelos cotovelos. Mas é uma coisa que não veio do agora, é uma coisa que já estava lá, não é? Está na minha história. Então muitas vezes nós temos que entrar em contato com a nossa história e resgatar até determinadas coisas que já são naturais em mim, que já eram naturais em mim naquela altura e trazer para o meu presente. E isso vai me fazer viver de uma forma autêntica. Porque às vezes nós temos características nossas que vão nos ajudar a chegar ao outro e que nós acabamos por abafar ao longo do tempo, por causa da pressão da sociedade, por causa das caixinhas e de algumas coisas que nós já falamos aqui, que se eu resgatar isso para o meu agora, isso vai me fazer ajudar muitas pessoas. E também parto por essa questão, né? A questão do propósito e autenticidade. O nosso propósito não é para nós, é para ajudar ao mundo. Quando nós somos autênticas, como aquele poema, um poema diz, né, que eu ouvi no filme do Coach Carter, é quando nós nos libertamos dos nossos próprios medos, nós ajudamos outras pessoas também a libertarem-se dos seus próprios medos. Eu digo esta frase e eu arrepio-me toda, porque a verdade é que quando nós não estamos a viver uma vida autêntica, nós estamos a impedir outras pessoas também de as viver. Ainda mais nós psicólogos. Se eu própria me deixo ali levar pelas máscaras e deixo-me abafar e não estou a viver uma vida que é suposto eu viver porque tenho medo de ser única, tenho medo de ser real, eu estou a impedir outras pessoas também de o serem. E quando eu me permito libertar-me disso e ser uma pessoa autêntica, eu também vou estar a inspirar outras pessoas a serem. Eu vou estar a libertar os outros também. Não sei se faz sentido, espero que sim. Opa, eu estava aqui a pensar que aquilo que a Jacira também partilhou, eu identifiquei-me muito, porque lá está, eu acho que encarar a nossa história para podermos fazer todo este processo é uma coisa que dói, dói muito, não é? E lá está, usar isso para produzir conteúdo. Eu lembro quando eu percebi que queria falar sobre vulnerabilidade, eu lembro de tu me dizeres, mas tu não tens que falar já a partilhar coisas tuas. Só tens que usar a tua experiência para produzir conteúdo. Só que a questão é, eu ao fazer isso, eu estava-me a confrontar com coisas que eu ainda não queria ver, que eu ainda não estava a ver. E que me iam provocar dor. E assumir que, sei lá, que eu já sofri e ainda sofro de ansiedade, porque a ansiedade não vai embora, mas perceber isto, perceber que eu tenho imperfeições, aceitar que as tenho, mostrar algumas coisas ou partilhar partes da minha história aqui para poder produzir uma mensagem, partilhar uma mensagem que vai ajudar as pessoas. Eu pensava, ok, o que é que agora as pessoas vão achar? Alguém vai querer trabalhar comigo depois de saber que eu também tenho problemas, que eu também sou um ser humano, que eu também tenho imperfeições.
Porque sim, eu tenho as estratégias. As estratégias que eu ensino, eu sei que são eficazes, mas eu também me tenho que confrontar com isso, tenho que lidar com isso. Eu também as aplico e sei que é desafiante fazê-lo. Só que lá está, eu no início tinha muito este receio, mesmo em termos de lives. Eu lembro quando eu fiz a primeira live contigo e que tu querias que eu partilhasse também a minha experiência, eu pensei, meu Deus, mas eu vou agora partilhar a minha experiência pessoal. Como O assim? que é que as pessoas que eu acompanho, eu pensei, o que é que as pessoas que eu acompanho, que me seguem, que vão assistir à minha live, o que é que elas vão dizer? Era o meu receio. Mas lá está, isto torna-nos humanas, aproxima-nos das pessoas, conecta-nos, porque nós somos psicólogas, mas nós também somos seres humanos antes de qualquer coisa. Também passamos por isso. E se calhar consigo identificar muito mais com uma pessoa que venha com uma dor, às vezes semelhante à minha. Eu já dei uns passinhos nessa dor, mas eu consigo sentir empatia por essa pessoa de uma forma diferente. Que não é só a técnica, não é só estar ali enquanto psicóloga a ajudar a pessoa. É a psicóloga que também é humana e que reconhece aquela dor, que sabe o que é sentir aquilo. Então acho que foi muito isso. E exige coragem, lá está, fazer isso Exige exige muita muita coragem. coragem. Num dos e-books que eu mandei há tempos ao Coach, um dos últimos, eu disse lá, tipo, viver uma vida com propósito, não é uma vida fácil. Há uma vida que exige coragem, porque eu vou ter que tomar decisões difíceis. Eu lembro-me quando eu comecei a viver esta questão mais de autenticidade e lá está, de conectar-me mais com os meus valores. Epá, eu tive que cortar certas pessoas da minha vida. Não batiam com os meus valores. Eu queria ser autêntica, mas eu não conseguia, tipo, e às vezes tens de tomar decisões difíceis, que é tu afastar-te de determinados ambientes, e afastar-te de determinados ambientes às vezes significa tu afastar-te de determinadas pessoas, então é uma coisa que exige coragem. Vivermos em autenticidade às vezes exige nós mudarmos totalmente o rumo da nossa vida profissional, e isso exige coragem. Viver em autenticidade muitas vezes, não é? E exige nós assumirmos uma característica nossa que nós nunca partilhamos com ninguém, e isso exige coragem. Mas é uma coisa tão sustentável e tu só precisas de passar tipo aquela barreira, né? Aquela primeira barreira e depois tu vais dizer, agora estou mais aliviado. Porque agora tipo, eu não tenho que mostrar alguma coisa que eu não sinto. Até foi uma vez a primeira live que eu fiz aqui, assim, espontânea, não é? Como eu costumo dizer, que eu abri e simplesmente vim para aqui falar. Eu disse, se não fosse uma pessoa autêntica aqui nas redes sociais, eu não ia poder fazer aquela live simplesmente porque sim, porque eu, tipo, não estava pronta, tipo, estava como estou no dia a dia e fui, abri a câmera e comecei a falar. A autenticidade ajuda-te a sustentar a tua vida de uma forma tão mais leve, porque tu não tens que ser uma coisa que tu não és. Tu podes sair de um ambiente para outro e continuar a ser exatamente aquilo que tu és, porque é quem tu és, não há outra pessoa como tu. Não é? Nós conseguimos ver isso. Tem aqui um comentário e concordo que a autenticidade é ser único e natural. Se alguém não faz o que diz, sem dúvida que prejudica os outros, é uma questão relacional. Sempre uma faz de hipocrisia, exatamente. Então acabas por aproximar outras pessoas e ajudas outras pessoas também a perceber que elas também podem ser sinceras e não tem problema em serem vulneráveis, não é? Boa. Eu acho que. Desculpa. Diz. Não, eu ia dizer, pegando naquilo que a Teresa disse, que eu acho que é precisamente por nós nos conseguirmos sentar com a nossa dor, também nos conseguimos sentar com a dor dos outros. E acho que é por isso que realmente é tão importante nós nos sentarmos connosco, porque é um bocadinho como se nós estivéssemos despidas em frente a um espelho. Nós estamos ali nuas a lidar com tudo aquilo que existe em nós, não é? E pronto, e dói, mas acho que é mesmo precisamente por isso, por termos dado esses passinhos nessa descoberta, nessa aceitação também, nesse acolhimento, depois também conseguimos, se calhar, estar mais disponíveis ou conseguimos compreender um bocadinho melhor aquilo que também está do outro lado, porque, claro, que todas as histórias são diferentes, mas há sempre alguma coisa que também depois mexe aqui connosco, que nos faz ressoar. E tenho que ler agora este comentário da Flora. Ouvi-vos falar da autenticidade, a palavra que me surge é liberdade. E é exatamente isso. E até também, como alguém disse aqui nos comentários, que não é uma liberdade que tu vais ultrapassar a liberdade do outro. Às vezes nós vimos esta coisa, né? Eu vou repetir, já falei isto aqui várias vezes, mas esta questão de liberdade não é tipo faço o que eu quiser sem querer saber dos outros, é faço o que eu quiser para respeitar-me a mim próprio, para respeitar os meus valores e para respeitar quem eu sou. Então é muito, gente, é mesmo liberdade. É uma palavra que eu sinto muito, porque eu sinto uma pessoa livre, eu sinto uma pessoa que respeita o outro, mas que ao mesmo tempo eu sou livre para ter a minha própria opinião. Mas lá está, eu não falo a minha opinião como eu quero e como vem à cabeça. Eu sei que comunicá-la de uma forma, não é respeitosa, mas lá está, eu não me sinto, hoje em dia sinto-me muito confortável em dizer que não a algo que não vai de acordo com os meus valores. Esta coisa do dizer não, né? Sei que é uma dificuldade, que ainda hoje a Jacira deu uma aula sobre dizer não,
Porque às vezes nós temos que saber dizer não, não é? Sobre esta questão, pá, não bate com os meus valores, só que lá está. Quando eu digo que sim, é uma coisa que no fundo a minha intuição e os meus valores dizem para dizer que não, eu aí já estou a cobrar a minha autenticidade e já estou a colocar numa caixinha que não é suposto eu estar. E acabo por abafar quem eu sou, não é? Então é muito quando tu sentes esta liberdade para dizer que não àquilo que não combina contigo, para realmente rejeitar determinadas coisas, ou para te colocar em determinados ambientes, porque tu queres estar lá e não porque está toda a gente lá. Agora até me lembrei do exemplo de uma cliente que estávamos a falar uma coisa bem simples, que era uma questão da faculdade, não é? Que nós às vezes temos aquelas cadeiras opcionais que nós podemos escolher no quarto e no quinto ano. Nós temos cadeiras opcionais em determinados cursos. Ela estava a dizer, olha, Petra, esta semana eu consegui tomar esta decisão sozinha, eu sinto que fui mais autêntica, porque todos os meus colegas, todos os colegas com quem eu me dou mais, queriam uma determinada opcional, eu escolhi a outra, porque eu queria a outra. E eu, parabéns. É isso. É isso. É tu sentires a liberdade que eu posso escolher aquilo que eu quiser. Exatamente. Palmas para ela. É que tu podes escolher exatamente aquilo que tu quiseres. Isso não te vai invalidar, isso não te vai fazer menos alguém e simplesmente estás a fazer o teu caminho. Sem querer saber da opinião dos outros. E não é, não, estou-me a cagar para a opinião. Ok, mas eu te disse esta palavra, tu não queres saber da opinião dos outros. És humana, és humana. Obrigada. Não quero saber da opinião dos outros, não é tipo, não, eu só faço o que eu quiser, então não sei o quê, não tenho que saber da opinião de ninguém. Mas é tu sentiste liberdade. Não, é isto que eu quero, é este o caminho que eu quero seguir e está tudo bem com isso, está tudo bem se ninguém quiser vir comigo, porque eu quero ir por aqui e está tudo bem. E de repente passou 1 hora e está tudo bem. Eu estou aqui quando a Petra notar a bugar. Então, o que é que mudou? O que é que nos fez mudar aqui para vocês começarem a tornar-se pessoas mais autênticas? E o que é que mudou depois de vocês começarem a assumir mais essa autenticidade na vossa vida, no vosso negócio? Não sei se alguém aqui já leu aquele livro, tipo, A Arte Subtil de Ligar o. Não digas a palavra, porque ainda cai, mas sei qual é. Eu acho que interiorizei muito isso. E acima de tudo, acho que comentei também com a Sofia, uma vez falámos, uma vez no privado, eu disse, para mim já não existe comparação positiva. Para mim, comparação no geral cria sementes que não são boas. Então, a única pessoa com a qual eu me comparo é comigo mesma. De ontem, uns meses atrás, eu foco na minha experiência e também em não julgar cada experiência ou cada coisa que alguém faz, se é positivo, se é negativo, simplesmente é uma escolha. Hoje até estávamos a falar na formação e uma das coisas que eu coloquei na mesa, porque eu geralmente também dou espaço às formadoras também, né? Para elas guiarem o processo, eu disse, olha, para mim já não existe uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que aceita tudo, uma pessoa que não aceita tudo, simplesmente uma pessoa que neste momento decidiu dizer sim, é uma pessoa que neste momento decidiu dizer não. E acima de tudo tem sido este tipo de processo, perceber que, olha, cada escolha é uma escolha simplesmente, cada etapa é uma etapa simplesmente. Eu como Jacira, olhando para mim internamente o que eu quero, o que eu sinto confortável em fazer, dentro daquilo que é a minha missão, o que eu gostaria que realmente acontecesse, eu gostaria que a pessoa que está aí desse lado a falar sobre coragem pudesse estar aí, a acompanhar a história dela, da maneira que fosse, que fizesse sentido para ela. Não de uma maneira que fosse ser uma outra pessoa. Porque se eu estou ali, se eu escolhi seguir essa pessoa, se eu vou lá para os stories, se eu vou lá para o conteúdo, é porque eu quero ter a essência dela ali a ser passada. Então já não escuto tanto as regras assim do marketing. O que eu faço é pego aquilo que é importante, pego aquilo que faz sentido para mim, que por exemplo para mim ou para outra pessoa que está do outro lado ia fazer sentido, eu pego nisso, crio uma base e vou andando nisso. E não fico à espera de alguém, não fico à espera de um feedback específico, vou fazendo. Acho que até na semana passada apareci de pijama no stories, eu fiquei tipo, será que aparece ou não aparece? Apareci, pronto, as pessoas até comentaram mais, interagiram mais, riram mais, eu fiquei tipo, ok, it's ok. Então, isso. E que impacto é que isso teve em ti, essa libertação, se eu posso assim dizer? Olha, tomei uma decisão importante na minha vida, que é finalmente, que eu já estava a querer desde o ano passado, que é entrar em terapia novamente, e tem sido muito bom.
tomei várias decisões como dizer que sim, eu sou cristã, me identifico com isso. Eu te digo, tipo, no dia que a minha madrinha aparecer numa live, vai bater palmas aqui e fazer uns 10 comentários. E foram muitos processos que foram desencadeando em mim, em quem eu sou, na minha vida, não, acima de tudo, não só no, tipo, nessa coisa do Instagram, do online, mas na minha vida, em que eu sou quem eu decido ser, não ser. Que esta é a principal coisa que vai gerir o resto da minha vida. Então, foi muito mais. Eu entrei tipo, ok, se eu entrar na mentoria da Petra, ok, vou conseguir ter um negócio mais autêntico, mas acima de tudo eu sei como a Jacira mais autêntica, que não se limita ao Instagram, não se limita ao negócio, mas mesmo as possibilidades fora, já comecei a ter uma mindset mais construtiva, de crescimento, de que eu posso voltar a trabalhar para alguém se eu quiser, se o evento for bom para mim, posso fazer jornada dupla, isso não vai ser mal para mim, posso fazer isto, posso fazer aquilo. E impactou também não só o trabalho, mas também a relação com o meu marido, a relação comigo mesma, a relação com minha mãe, a relação até com a minha filha. Olha, então até fiquei um bocadinho emocionada. Mas foi muito mais profundo para mim. Uhum. Isso, olha, obrigada, não sabia disso. E realmente, e para quem não sabe que está aqui na live, tanto a Teresa como a Jacira como a Sofia estiveram na primeira turma da minha mentoria, e realmente algo que eu busco e que algo que eu quero que entendam é que, apesar de ser empreendedorismo com propósito, é muito mais sobre propósito do que empreender. Porque a verdade é que quando tu encontras o teu propósito a nível pessoal, o resto é consequência, sabes? Porque tu acabas por trazer para aqui aquilo que tu estás a viver na tua vida real e acaba também por impactar a tua vida real, porque é impossível tu seres uma pessoa autêntica, tu queres ser uma pessoa autêntica no teu negócio e isso não impactar a tua vida pessoal, acaba por impactar, porque acaba por transformar quem tu és enquanto pessoa, por isso é que por isso é que nós temos duas aulas, só uma só sobre autoconhecimento e outra só sobre propósito. E são essas as duas primeiras, porque eu quero realmente que as pessoas entendam que não começa pelo resultado, começa pelo interno, começa pelo início, não é? Começa por quem eu sou, começa por quem tu és. E quando tu começas a realizar determinadas coisas na tua vida pessoal também, isso acaba depois por expandir para aqui para o digital. E quando tu começas a realizar determinadas coisas, ok, mas quem é que eu sou aqui? Qual é que é realmente a minha mensagem? Isso acaba por impactar na tua vida pessoal. Então, quando tu estás alinhada com quem tu és, é uma mudança, tipo, no geral. Uau, lindo. Obrigada, Jacira. Obrigada. Quem quer falar a seguir? Neste sentido, o que mudou aqui depois de começarem a ser mais autênticas e como é que isso vos tem impactado? Vai surpresa. Eu vou. Não, mas tu. Não, eu identifico muito com o que a Jacira partilhou. Para ser sincera, para mim a mudança começou essencialmente de dentro para fora. Se calhar aquilo que a maior parte das pessoas que me seguem, que me acompanham aqui no digital viram, se calhar foi só uma mudança de tema, uma mudança de mensagem, mas a mudança ela começou primeiro em mim e consequentemente na minha vida fora do digital. Ora, se eu mudo, se os ambientes em que eu estou também mudam, se a forma como eu me relaciono com os outros muda, é normal também que aquilo que vai passar também mude. Mas depois, por outro lado, se a mudança vem dentro para fora, depois o fora também muda outra vez por dentro e acaba por ser um ciclo vicioso. Não um ciclo vicioso onde eu estava antes, que era bastante tóxico, mas agora um saudável que sinto que a minha vida flui um bocadinho como um todo. Se isto fosse há uns meses atrás, por exemplo, eu hoje fui à casa dos meus professores choques, se isto fosse antigamente, eu não tinha ido lá, eu estava a panicar o dia todo, eu não estava, eu cancelava tudo e ficava tipo assim em frente ao telemóvel, todo o santo dia à espera das 9h30, para me sentir preparada para estar aqui. Não, mas foi uma mudança mesmo muito grande e continuo a sentir esta mudança. E também chegou-me também a refletir nos pontos da minha vida. Eu até tocaste, não sei se foi na primeira aula, que se calhar para algumas pessoas até podia haver a necessidade de realmente voltar à terapia ou algo do género. E aquilo bateu-me de tal forma, e como a Jacira também senti esta necessidade, percebi realmente que havia muita coisa que não estava a fluir internamente e que isso, claro, que se refletia nas redes sociais. E pronto, foi um bocadinho. Acho que já me perdi naquilo que estava a dizer. Eu acho que as pessoas vão. Eu acho que vocês vão passar a mensagem de que
Entrem na mentoria da Petra e vão ver que vão todos fazer terapia. É, Não, mas isto é só verdade. prova que realmente as dificuldades que nós temos em sermos autênticas não têm nada a ver com talento. Tem tudo a ver com muitas vezes feridas internas e coisas que nós precisamos de resolver e coisas que nós precisamos de alinhar aqui dentro. E eu não pronto, eu não comecei a fazer terapia durante a minha própria mentoria. Eu comecei a fazer terapia quando eu estava a receber mentoria. E o que eu senti naquele momento é que eu estava a ser rasgada de uma tal forma, do género, eu preciso tirar daqui alguma coisa, eu quero viver o meu propósito, eu quero ser mais autêntica, mas alguma coisa está-me a impedir, algum medo, alguma coisa que eu preciso desbravar, ou que eu preciso fazer terapia. Foi exatamente também assim. Lá está, não foi numa mentoria de marketing, foi numa mentoria de autoconhecimento e marketing também. Ou seja, porque tudo começa por quem nós somos. E quando eu estou alinhada no nível emocional e a nível de desenvolvimento pessoal, lá está, acaba por fluir. Não tem como eu esticar, não tem como eu conseguir ser uma pessoa autêntica, eu conseguir ser uma pessoa que vive com propósito, de propósito, né? Se eu não estiver alinhada. Se eu não tiver, ok, eu sinto-me confortável na minha pele, porque lá está, ser autêntica muitas vezes significa tu partilhares de ti, partilhares da tua história. Se eu não me sentir confortável com a minha história, como é que eu vou partilhar? Eu não vou partilhar a minha história em dor, em sofrimento. Nunca. Não é suposto. É suposto eu sentir-me confortável na minha pele, sentir-me confortável na minha história, para depois eu então poder transbordar isso para o mundo. Yeah. Terapia é vida, gente. Oh, Petra, eu diria que se alguém entrar na tua mentoria agora e sentir necessidade de fazer terapia, não se assustem, está tudo Está certo, tudo é bom bem, é sinal, é sinal que normal. vocês estão realmente a mergulhar em vocês, no vosso propósito e a fazer o caminho, porque se vocês não estão a ver que há feridas, a ver que há coisas por resolver, vocês não estão a mergulhar fundo. É o que eu acho, pelo menos a minha experiência, Exatamente. estou a mergulhar fundo. Uhum. E queres falar um bocadinho, Teresa, sobre o que é que mudou em ti depois de tu começar a viver de uma forma mais autêntica e como é que isso teve impacto em ti? Olha, eu acho que tal como a Jacira já disse, a Sofia já disse, lá está, foi uma mudança que antes de ir para o meu negócio, antes de ir aqui para as redes sociais, começou na minha vida, começou no meu interior, começou nas minhas relações, começou na minha maneira de estar, no não querer ser perfeitinho o tempo todo e ok, assume que és imperfeita, tens imperfeições, está tudo bem e usá-las a meu favor, né? A partir disso, melhorar aquilo que é para melhorar, aquilo que não dá para melhorar, ok, vamos aceitar que faz parte, mas que não é o meu todo, não me define na totalidade. E depois partiu para aqui, não é? Para as minhas, não só para as minhas sessões, para os meus acompanhamentos, depois para aqui para o digital. E foi o conseguir perceber que o meu medo da exposição, acho que era o meu maior medo de todos eles, e era o que mais me impedia de ser autêntica. Aliás, e era muito mais. Eu sabia que estava lá o medo da exposição, eu sempre soube que ele estava lá, eu não tinha noção da profundidade dele, ou seja, eu não tinha noção do quão para trás estava, do quão a minha história tinha impactado isso e continuava a impactar. E era isso que me impedia de fazer lives, lá está. E acho que foi o trabalhar a minha autenticidade, começar a trazer mais isso ao de cima, foi o começar a fazer lives para mim. Lá está aquela história de que eu fiz tudo ao contrário, que tu estavas a dizer, eu comecei a fazer tudo ao contrário. Eu estava a comentar isso com a Petra, que foi, eu não segui, eu não segui nada do que o marketing diz. Eu fiz tudo ao contrário. Porque eu não comecei a publicar, quer dizer, comecei a publicar no feed, mas quando estava a falar de doença crónica, não é? Mas quando eu comecei a falar de vulnerabilidade, poucos são os posts que eu tenho lá sobre isso ainda, mas eu partilhava mensagens nas histórias. Eu comecei a partilhar ali e a explorar-me ali. Vocês entram no meu perfil, vocês veem lives, vocês não veem conteúdo como veem noutros perfis. Eu estou sentindo do género, eu estou a fazer tudo ao contrário. O teu Tudo maior ao contrário. medo, o teu maior medo trouxe a tua maior força. É verdade. Yeah. A ver a rainha das E lives. acho que Yeah. não tanto, Yeah, não tipo, tanto. Isso é Petra, quanto não, muito não, não. e tu. Eu ando em modo pausa, mas tipo, a Teresa está alguém, né? Tá alguém, a Teresa está a fazer. A Teresa está a se tornar a amiga das lives. Como é que foi para ti? Interessante. Como é que foi para ti este processo até de chegar a fazer uma live sozinha? Como? A Teresa que nem nos Como? Não stories queria sei. Eu não me aparecer. perguntes como porque eu Ok, não mas sei porquê? como. Como? Porquê? Qual foi o porquê que te sustenta nesse momento? Porque uma Teresa que nem partilhava stories fez uma live sozinha. É. E uma Eu acho live. que foi a minha mensagem. Foi eu saber que isto importava. Foi cada vez que
porque à medida que eu ia trabalhando na minha vulnerabilidade e que eu começava a ver isso também nas minhas sessões, isso deu-me força para eu perceber isto importa. Comecei a ver isso nas minhas relações também, nas minhas pessoas. Isto importa, as pessoas precisam de saber isto. O que me fez ter coragem de criar um e-book, ainda por cima daquilo, eu digo que aquilo é quase um meu treino para um livro, mas pronto, isto é só um pequeno É, spoiler. lembro. Né? Só Quase um treino livro. para um livro. Mas para mim fazer o e-book pode não parecer, mas foi muito desafiante para mim. Partilhar a minha mensagem daquela forma, vencer o meu medo, a minha questão da escrita, o meu bloqueio com a escrita, porque eu tinha um bloqueio enorme com isso, de partilhar a minha mensagem assim. Vencer tudo isso foi porque eu sabia que aquilo era importante. E era engraçado porque quando eu estava a vacilar à medida que eu ia fazendo o e-book, foi muito interessante aquelas coincidências que eu não acho que sejam coincidências, não é? Acho que é a vida também a dar-nos sinais, não é? Que estamos no caminho. À medida que eu ia escrevendo, que ia ter desafios, obstáculos, mesmo na preparação da live, tive obstáculos. Quando tentei lançar o meu vídeo para anunciar a live, aquilo não publicava. Sempre que eu tinha desafios destes, ou que eu duvidava e que pensava, não vou fazer isto, onde é que eu me estou a meter? Porque é que estou a ser louca? Vou-me agora fazer uma live sozinha. Sempre que isto acontecia, eu recebia uma mensagem de alguém. Ou era de uma pessoa que eu acompanhava, ou era de alguém da minha família que tinha lido alguma coisa do meu e-book, ou uma de vocês. Alguém partilhava alguma mensagem a dar-me um feedback que me validava que isto importa. Então isso dava-me força para fazer. Porque isto importa, eu preciso disto, eu preciso fazer isto, as pessoas precisam de saber isto vai contribuir para a vida de alguém, vai acrescentar valor à vida de alguém. Então acho que foi isso que me fez fazer de alguma forma, não me perguntem como, porque foi super desconfortável, embora tenha sido curioso, porque foi aquilo que eu partilhei contigo. Eu acho que eu não partilhei no nosso grupo geral, acho que foi contigo, Petra, que eu partilhei que a live que eu fiz sozinha, não sei como, foi a live em que eu me senti mais confortável. E foi muito desconfortável ao mesmo tempo. Eu estava ansiosa, estava nervosa, estava ali com o friozinho na barriga, obviamente. O medo estava lá, mas eu estava super confortável porque eu fui eu. Eu permiti-me ser eu. Eu não quis levar uma máscara da psicóloga, eu não quis levar uma máscara da perfeição. Eu fui eu, só. Uau, Então acho que foi isso. uau. E acho que vamos finalizar aqui, vamos começar aqui a entrar em modo fecho, e acho que é muito isso. É tu perceberes que a tua mensagem importa. E muitas vezes nós temos esta questão, ok, eu vou viver o meu propósito, eu vou viver a intensidade, mas ninguém vai ligar, ninguém precisa disso. Existe sempre alguém que precisa daquilo que tu tens para dar. Sempre. Por muito que nós pensemos, não, tipo, eu não tenho assim nada de especial para dar ao mundo, eu não tenho assim nada de especial para partilhar com o mundo. Existe sempre alguém que precisa daquilo que tens para dar. Em que o e-book da Teresa permitiu-me um mergulho em mim. O e-book da Teresa está espetacular. Espetacular. Tá? Para mim aquilo era pago, mas pronto, né? São outros 500. Muitas crenças. Porque o e-book da Teresa está espetacular. E sinceramente, eu não sei como é que tu alguma vez foste capaz de duvidar das tuas próprias capacidades. E falo isto para a Teresa como falo para cada uma de vocês. Não sei. Não sei. Porque só isto é, ao mesmo tempo que eu não sei, ao mesmo tempo eu sei que é normal, porque eu também tenho muitas vezes pessoas que me tiveram de dizer, Petra, vai, força, não consigo fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Mas é muito esta questão. Quando tu percebes o peso que a tua mensagem tem na vida de outras pessoas, isso é um combustível para tu não parar. E é engraçado que tu disseste, como? Eu não sei como, eu só fiz. Porquê? Porque tu sabias que tinhas que fazer por algum motivo. E quando sabes porquê que tu fazes aquilo que tu fazes e qual é que é a mensagem que te sustenta e que alguém precisa da mensagem que tu tens para dar, o como, ele resolve-se pelo meio do caminho. Ele acaba por aparecer. Petri, há outra coisa que eu queria acrescentar, que agora me lembrei, estavas a falar, lembrei de uma coisa. Há outra coisa que me deu força para fazer isto e que acho que é importante, e acho que para quem quer entrar na mentoria é importante saber isto, que é ter pessoas, estar em ambientes que acreditam em ti, que te dão força, que te inspiram, que te desafiam, que te dizem vai, força, eu acredito em ti, tu consegues fazer isto. Tu podes não acreditar em ti, mas vai. Eu acho que foi isso. Foi eu estar nesses ambientes, foi eu ter essas pessoas, nomeadamente vocês, obviamente,
ao meu lado, a dar-me essa força, a dar-me esse apoio, a ser a minha equipa, no fundo. Eu disse isto na live que eu fiz sozinha. O meu e-book não se fez, ou seja, fui eu que o fiz, mas no fundo eu não o fiz sozinha, porque eu fiz porque tinha estas pessoas a apoiar-me, que foram dando feedback, que me foram inspirando, que me foram ajudando a perceber que isto fazia sentido, que me foram ajudando a acreditar em mim. Então eu acho que eu não fiz isto sozinha. Eu fiz isto porque eu estava nos ambientes certos. Então acho que isso também é importante. E sim, e já as universidades têm falado aqui da mentoria, né? Exatamente porque eu estou com vagas abertas para a segunda turma. Tenho 2 vagas, só 2 vagas. Então, eu não sou pessoa de, gente, se queres entrar, vai embora. E aqui gatilho de escassez e gatilho de não sei quantas, não. Se tu queres aprender a viver com mais propósito e queres experienciar tudo aquilo que elas experienciaram e te identificas com a mensagem que nós transmitimos aqui, só vem. Sem duvidar, e muitas vezes aquilo que faz diferença entre o nosso agora e o que nós vamos estar a viver daqui a algum tempo são determinadas decisões que nós às vezes temos que tomar e temos que arriscar e que depois lá na frente vão acabar por ganhar muito sentido. E tu até podes falar sobre isto, Cecília, porque tu, não é, que tiveste de tomar uma decisão difícil ao entrar na mentoria, um fuso horário completamente diferente. Até queres falar um bocadinho sobre isso? Na verdade, tive de tomar coragem de falar. Primeiro, bem, vou explicar assim. Tive de dizer a mim mesma: olha, sabes que acordar às 5 não é tão difícil assim, tu estás a ser preguiçosa. Foi o primeiro a dizer isso a mim, porque era uma desculpa que eu tinha dado a ti, e a segunda coisa foi: ok, eu aqui não consigo fazer um pagamento em X tempo, então ter a coragem de chegar. Olha, Pedro, acho que eu falei contigo, nem tipo estava a conseguir olhar tipo, para o telefone, foi tipo perguntar mesmo, olhar para baixo, assim, com a cara de pau. Petra, será que posso fazer pagamento em tantas parcelas aceitas? E está tipo, pá, vamos ver o que ela vai dizer. E foi o encontrar a solução, porque eu vi que pá, eu quero, preciso, faz sentido. E foi acordar, tinha vez que eu dizia, pá, não vou me dar tanto trabalho, vou acordar, vou sentar, mas não vou ligar a câmera porque a minha cara não está tão boa. Mas estava ali, não é mesmo, representativamente. Então foi um processo em que, especialmente por tu seres uma pessoa go-getter, eu ficava a dizer, epá, não é tão difícil assim. Pessoas que fazem, então, posso fazer. E, e foi acima de tudo eu colocar o objetivo acima das dificuldades e foi isso que ajudou muito. Eu tenho a certeza que, apesar de estar a crescer aos poucos, o meu negócio não estaria a crescer aos poucos, pelo menos como está a crescer agora. Durante muito tempo eu estava estagnada e eu não sabia por que eu estava estagnada. Então agora está a começar a ter um crescimento, por quê? Porque eu também estou a crescer de dentro para fora. Estou a abrir mais possibilidades, estou a criar possibilidades, estou a trabalhar mais com pessoas, estou a apoiar as pessoas, estou a apoiar a mim, estou a pensar acima de tudo na pessoa com a qual eu estou a trabalhar e não no meu umbigo. Que esse foi um dos shifts que aconteceu no processo, não é tipo tudo sobre Jacira, mas a Jacira é finita. Então, Jacira veio fazer alguma coisa, mas Jacira tem que fazer essa coisa para sentir que está realmente a trabalhar, a fazer alguma coisa. Então, isto acho que tem sido um dos maiores shifts. E o que mais tinha de ultrapassar é isso. A questão de acordar cedo e dizer para não ser preguiçosa, né? Vai te ajudar. Mas ter a coragem, a cara de pau, Petra, aceitas? Não, e isso mostra o quê? Decisão. São 2 coisas, é tu sentires que o teu caminho é por ali e tive muitas coisas, as principais coisas que fizeram a diferença na minha vida e no meu processo e no desenvolvimento do meu negócio, no meu próprio desenvolvimento pessoal, foi eu sentir, opá, eu sinto que é por ali. Eu não sei como, mas eu sei porquê. Eu não sei como é que eu vou estar ali, mas eu sei porquê que eu tenho que estar ali. Isso aí faz principal diferença. Eu não gosto de atrair pessoas emocionadas, eu gosto de atrair pessoas comprometidas e que estão principalmente comprometidas em mergulhar dentro delas e em permitirem-se em fazer algo diferente, em entrar num processo diferente. Eu não tenho um curso de marketing, eu tenho uma mentoria em que eu pego na tua mão, entro, mergulho no teu autoconhecimento e isso acaba por transbordar para o teu negócio. Porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu procuro pessoas que também estejam dispostas a fazer esse processo, porque não é um processo fácil, é um processo lixado. Que muitas vezes te vai fazer entrar em terapia, para tu conseguires descobrir coisas que eu não posso acessar num ambiente de mentoria, mas com certeza eu posso ajudar.
Estou falando aqui rapidamente como é que funciona a mentoria. Exatamente, temos a questão do autoconhecimento, propósito e mensagem. Muito propósito. O propósito está lá sempre, gente. Em tudo. Tudo, tudo, tudo. Até na Todo tua produção lado. de conteúdo e tudo e mais alguma coisa. Se não gostam do propósito, não andem perto de mim. Ok? Mas têm cedo de descobrir o vosso propósito, podem vir que eu vou vos ajudar. E depois é que nós começamos a entrar como é que tu vais empreender no digital, manter a constância, como transbordar isso para outras redes sociais. Tem uma sessão individual comigo para eu conseguir atender às vossas necessidades específicas. Então, se tens esse desejo, estas dificuldades, esta questão de como é que eu posso ser uma pessoa mais autêntica, como é que eu posso viver mais o meu propósito, como é que eu posso mais viver esta mensagem, e se identificares com alguma coisa que nós falamos aqui e tens esse desejo, só bora, porque realmente cria-se aqui uma comunidade, não é? Que é mesmo uma comunidade, porque elas às vezes, tipo, as pessoas acabam por se dar e às vezes já nem tem que estar lá presente e de repente a Jacira já fez uma live com a Teresa e já fez uma live com a Diana que vai entrar na segunda turma e sei que a Sofia também está na lista da Diana, que eu sei que a Diana quer fazer uma live contigo, Sofia. Então isto acaba por se criar aqui uma conexão, gente, e até agora vou ter que partilhar uma ideia que eu tenho, que é de criar um grupo de Telegram com todas aquelas que passarem pelas várias turmas para haver mais networking e para haver mais conexão, porque ninguém cresce sozinho. Nós precisamos de pessoas. E precisamos das pessoas Apoio. certas. Ninguém, gente, cresce sozinho. E todas elas aqui ajudaram-me a crescer imenso. E eu não seria mentora se eu não tivesse mentorandas. Por isso, só por aí já se vê. Não é? Se eu não estivesse a vocês, era mentora de quem? Não é? Então, é isso, gente. Eu não sei. Querem falar mais alguma coisa? Estamos aqui há uma hora e Queria meia. colocar um parênteses que não tem só psis no grupo, né? Não, Tipo, não na tem só primeira mentoria não psicólogos, teve não. só psis. A minha voz não é para psicólogos, a minha voz é para pessoas, ok? Isso é uma coisa que eu deixo já bem clara. Psicólogas, coaches, consultora imobiliária, tudo empresária, várias áreas. A minha voz não é para psicólogos, a minha voz é para pessoas. Porque o propósito não é só psicólogas que têm, ok? São pessoas. Ok? O grupo que a Diana está a falar é a minha mentoria, ok? Que a segunda turma vai começar oficialmente no dia 11. Esta semana vamos ter um encontro de boas-vindas, mas tem 2 vagas, ok? O grupo é pequeno, são 10 pessoas, tem 2 vagas ainda e têm acesso diretamente a mim e elas podem falar que eu estou super disponível, tudo aquilo que as pessoas precisarem eu dou, tudo aquilo que eu puder ajudar a transbordo, eu dou. E tem todas as informações no link da bio. E se ficaste com o bichinho atrás da orelha, só bora. Se tiveres alguma dúvida, mandem mensagem para mim. Se querem saber como é que funciona, deixe também o direto da Jacira, da Teresa, da Sofia à vossa disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta, olha, aquilo que a Petra disse ali é mesmo verdade? Como é que isso funciona? Diz-me como é que foi a tua experiência. Podem entrar em contato com elas e perguntar, gente. Não tem problema nenhum. Eu sou aquilo que eu sou. Aquilo que vocês veem aqui é quem eu sou e tudo aquilo que eu puder fazer para te ajudar, porque eu acredito que quanto mais pessoas forem a viverem o propósito delas neste mundo, mais pessoas acabam por ser ajudadas. Por isso eu vou guardar isto para mim para quê? É porque outra coisa, que foi uma frase que eu escrevi aqui nos apontamentos, é quando tu vives em autenticidade, não existe concorrência, porque não há ninguém como tu. Então, eu não tenho problema nenhum em dar tudo aquilo que eu tenho, em ensinar tudo aquilo que eu sei, em ser humilde para dizer, olha, isso não sei, mas vou procurar saber, ou vou trazer um especialista que saiba desse assunto para te conseguir responder a essa dúvida que tu tens. Não tem problema nenhum, porque eu não tenho concorrência, a Jacira não tem concorrência, a Teresa não tem concorrência, a Sofia não tem concorrência, porque não existe ninguém com a mesma mensagem, com o mesmo propósito que nós temos. Nós vamos estar sempre a tocar em pessoas diferentes, vamos sempre atender a pessoas diferentes e vamos sempre transbordar para públicos diferentes. Não existe concorrência, ok? Mas nós, tanto como pessoas à nossa volta, realmente conseguimos crescer muito mais. É isso. Considerações finais? Só venha. Só venha, né? Não se vou arrepender. Só venha, não se vão Não se vou arrepender. arrepender. Ai, muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui e a vocês as três por me ensinarem e por transbordarem tanto e por se permitirem. E que eu acredito que é simplesmente o começo, porque a verdade é que muitas vezes nós vemos muitos negócios a explodir de uma forma muito grande. Eu também quero para mim. E viver em autenticidade e em propósito é como um bambu. Primeiro a raiz cresce para baixo. Primeiro eu fico muito bem sustentada em quem eu sou, qual é que é o meu propósito, qual é que é a minha mensagem, para depois ter uma raiz muito bem sólida para quando vierem os frutos e para quando aquilo rebentar e começar a explodir. Então, muitas vezes exige um crescimento mais ali, paulatinamente. Okay? Um passo a passo. Mas é algo que é muito mais sustentável porque tu tens uma raiz muito bem sólida em quem tu és. E quem tu és não muda. O mercado muda.
De hoje para amanhã pode não ser o Instagram, pode ser o Twitter, pode ser o YouTube, pode ser o Facebook, o Instagram pode ir abaixo, a gente vai fazer o que da nossa vida? Vamos continuar a viver o nosso propósito, porque o nosso propósito não muda. Ainda que tudo à nossa volta mude, quem eu sou e aquilo que me sustenta e o meu porquê não muda. Por isso é que é muito importante que essa seja a nossa base e que esse seja o nosso suporte dia após dia. E é isso. Exatamente. Mais alguma coisa? Não? Beijinhos! Ai, Tiago, eu gostei muito de estar com vocês. Meu Deus, tinha saudades de vocês. Um beijinho muito grande. E quem tiver interesse na mentoria, tem um link na bio. Eu também vou deixar aqui nos stories daqui a bocadinho. E alguma dúvida, entrem em contacto. Eu sou uma pessoa muito acessível e estou aqui para contribuir da forma como eu posso e com o que eu tenho. E bora voar, gente. Bora voar. Bora. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinho.